Hoje nós vamos falar desses gigantes que foram incorporados à história recente do Marajó. Mas é bom que eles sejam vistos mesmo como parte da história recente, haja vista que a gente pode comprovar a presença desses búfalos a partir do século XX, embora existam narrativas com a presença dos búfalos a partir do século XIX, de navios de cargas ingleses e holandeses que teriam atracado na ilha com búfalo nessa circulação pelo Suriname. Em 2023, a Escola de Samba do Rio de Janeiro, Paraíso do Tuiuti, ao que parece, vai falar da história da chegada dos búfalos e vai citar uma narrativa um pouco folclórica, não bem documentada, não bem datada. É aquela ideia de que os navios que teriam naufragado em frente à ilha do Marajó e os únicos sobreviventes teriam sido os búfalos que teriam nadado e se adaptado ao habitat. Isso também teria acontecido no século XIX, mas é uma narrativa que está muito mais no campo do folclore do que da história. O que nós sabemos de fato é que pecuaristas do início do século XX fizeram sim a criação de búfalo, iniciando essa trajetória da pecuária com búfalo na região do Marajó, que é conhecido hoje como Marajó Oriental. Na imagem você vê a fazenda São Joaquim, que era do proprietário pecuarista Bertino Lobato de Miranda, que foi um dos precursores da criação do animal na região. Mas hoje vamos falar especificamente das raças de búfalos. Provavelmente você já prestou atenção e percebeu que nem todos os búfalos são parecidos e têm as suas diferenças. Isso está relacionado com a raça. Mas para que a gente inicie as diferenciações, é necessário desfazer algumas confusões que existem quando se trata da definição do búfalo em geral, como por exemplo a comparação entre o bisão norte-americano ou da América do Norte e o búfalo em si, seja africano ou asiático. Pegamos aqui o búfalo africano, que apesar das diferenças, seria quem se assemelharia mais, mas é uma outra raça. O bisão é um animal herbívoro também, selvagem, que vive nas regiões mais geladas do norte da América e também algumas regiões da Europa. Já o búfalo é outra espécie. Pegamos aqui como exemplo o búfalo africano, mas vamos citar mais o asiático, do qual o búfalo brasileiro, o búfalo marajoara, é descendente. Para o nosso melhor embasamento, vamos nos basear no livro do professor Miranda Neto, Marajó, o Desafio da Amazônia, que fala justamente dessa ocupação dos búfalos na Amazônia marajoara, além de mais de 15 anos morando na zona rural, e vamos levar esse conhecimento neste vídeo. A primeira raça que trazemos, e talvez a mais comum entre os rebanhos, é a raça mediterrânea ou mediterrâneo, onde a maioria dos bois ou das vacas, como assim citada pelos vaqueiros, tem essa característica. Lembrando que a característica de cada animal é definida muito pelo chifre e não pela cor, como algumas pessoas pensam. É bom a gente citar também que a característica que a gente vai citar, todas elas são provenientes das raças asiáticas. Haja vista que também temos os búfalos africanos. A segunda raça que a gente vai citar é a raça Jafarabad. Olhando assim, parece bem assustador, mas eu já garanto que não necessariamente ele é o mais bravo, o mais difícil de se domesticar. Na região do Marajó, ele não é tão comum, então talvez por isso, quando a gente vai a cidades como Soure, talvez a gente não veja tantos búfalos como esses. Ele é um animal mais difícil de se encontrar nos grandes rebanhos, mas geralmente tem um dessa raça lá no meio. E o Jafarabad tem essas características no chifre. O que você achou? A terceira raça que eu trago para vocês é o Murra, ou Murra, se você preferir, e que tem essas características no chifre. Um chifre bem pequenininho, bem enrolado. Eu particularmente acho muito bonito esse tipo de búfalo, porque dá a impressão de que, embora não comprovada, apenas visualizar e observar, é que esse tipo de búfalo desenvolve muito o seu corpo. Acredito que não tenha relação com o chifre pequeno, mas gosto da característica desse búfalo.
A sua principal diferença também é o chifre enrolado e bem menor do que as outras raças. Essa é a definição do Murra, as características do búfalo presente na ilha do Marajó. A quarta e a última raça de búfalo ou característica é a raça Carabao, que tem esse formato de chifre com o arco mais aberto e as pontas afinadas. Esse búfalo, especificamente, aí tem uma característica também no corpo, é fácil de definir depois que você conhece, olhando de perto. Segundo relatos de alguns pesquisadores, inicialmente esses animais foram chamados de rosílios, e algumas pessoas confesso que ainda chamam, mas essa nomenclatura mudou, haja vista que a pelagem rosília é presente em animais com outros tipos de chifre, ou seja, com outras raças, e não necessariamente dos carabaus. Os búfalos da raça Carabao são conhecidos como búfalo dos pântanos também, e esse é um dos motivos de ser um dos preferidos do batalhão de Soure que usa búfalos, haja vista que ele consegue romper terrenos mais pantanosos ou terrenos com lamas. Então esse búfalo ele consegue atravessar esse tipo de terreno. Eu mesmo já estive bem perto de um desses, e apesar do tamanho, eles são bem dóceis, pelo menos esses do batalhão. Não faça isso com búfalo de rebanho, fica a recomendação, nem todos os búfalos são desse jeito. Mas você deve estar se perguntando, e os búfalos que estão na capa do vídeo? Na verdade não é feito, os búfalos de cores mais claras, eles existem. Chamam no Marajó de búfalo baio, búfalo rosílio, que não é mais uma raça, considerado assim um tipo de pelagem. Búfalos mais brancos são menos comuns, mas eles existem, e é uma mudança genética, apesar de não ser considerado e definido propriamente como uma raça. E no final das contas, parece um charme a mais. Eu particularmente acho bem bonitos esses búfalos que são presentes em mais de um tipo de raça de búfalo. Se você assiste as coisas sobre Soure ou curiosidades sobre o Marajó, provavelmente você já viu o vídeo de um búfalo que ficou famoso por gostar de sorvete, né? Ele é conhecido como búfalo alemão. Ele mora em Soure, na sede do município, e é um búfalo baio da raça mediterrânea. Então, existem búfalos de cores de pelagens de várias raças. De forma bem simplificada, a gente consegue perceber que um búfalo africano, que é presente nas savanas, que faz parte daqueles documentários, que entra em conflito eventualmente com os leões, ele tem algumas diferenças bem nítidas dos búfalos asiáticos, não é verdade? O búfalo asiático que tem muito mais semelhança com o búfalo brasileiro, os brasileiros, seus descendentes. Então é dessa maneira que encerramos o nosso vídeo. Muito obrigado por assistir até o final. É muito importante que você deixe o seu comentário, seu like, para mostrar que você gosta desse tipo de vídeo. Em breve voltamos com mais vídeos como esse. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.